É a corrupção que retira o dinheiro da saúde, é a corrupção que retira o dinheiro das escolas, é a corrupção que torna o país mais pobre, o distanciamento entre a classe média e os mais pobres, os ricos, é cada vez maior, por culpa única e exclusivamente do governo. Eu converso agora com o Manuel Henriques Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, também conhecido como professor Manolo. Como é que o senhor está vendo o cenário? Há economistas mais otimistas, outros nem tanto. Quanto à recuperação, a saída do país dessa crise, o que o senhor vê aí pela frente? É claro que desejamos que o país, Brasil, venha ter sucesso ao longo dos próximos anos. Mas não podemos ter nenhum otimismo no curto prazo. Isto porque estamos observando no governo federal um elevadíssimo desequilíbrio fiscal. E isso é apenas a ponta de um iceberg. Já estamos com problema nos estados, também de forte desequilíbrio fiscal, caso do Rio de Janeiro e o caso também do Rio Grande do Sul, e a demora no ajuste das contas do setor público acabará criando mais problemas para estados e municípios. Mas existem propostas do governo federal, que são também propostas para os estados e municípios, principalmente aquelas relacionadas com a questão da Previdência, que é um assunto que ainda está em forte discussão e que, se esperarmos o que o governo espera, teremos ao longo do tempo uma forte redução na questão da dívida pública. Então, a questão central do Brasil é a questão da dívida pública e do déficit público, forte desequilíbrio nas contas públicas. Agora, as medidas que o governo tem tomado, principalmente na área monetária, em função da queda expressiva da inflação, está gerando um certo, digamos, conforto, tanto para os empresários quanto para os trabalhadores. A queda da taxa de inflação melhora e muito o orçamento doméstico e sobra algum dinheiro para novas compras. Então, nós estamos observando brotes, algo está brotando em alguns setores da economia. Isso é, de certa forma, alentador. Os números mais recentes de alguns indicadores importantes têm mostrado um crescimento de fevereiro em relação a janeiro. É provável que o trimestre também seja positivo, mas estamos longe de qualquer otimismo no curto prazo. Outros indicadores além de inflação, como é que o senhor está vendo, indicadores da nossa economia? Bom, com a queda da taxa de inflação, naturalmente ou forçosamente cai também a taxa de juros básica da economia, que é a taxa de juros que o governo paga quando ele coloca títulos no mercado. Essa taxa de juros, entretanto, ela não tem a mesma velocidade de queda junto aos bancos. E os bancos, com medo da forte inadimplência, estão restringindo fortemente o crédito. É claro que sem o crédito, mesmo que a taxa de inflação caia, melhore as condições do orçamento doméstico, principalmente dos trabalhadores. Mas, se não houver aumento do crédito, não há como a empresa melhorar a sua produção, aumentar a sua produção e contratar mais pessoas para participarem desse processo produtivo. Então, esse é um indicador, digamos, importante, a queda da taxa de juros. Ajuda ao governo e ajuda também as empresas, desde que os bancos acabem reduzindo também as taxas de juros sobre os financiamentos das empresas. Mas se nós olharmos a economia como um todo, a expectativa melhor, digamos, nesse momento do tempo, é um crescimento muito baixo e até preocupante. Pode ser que não cheguemos até o final do ano a 0,4%. Pode ser que as coisas melhorem. No Brasil, as coisas mudam muito rapidamente. Suponha que o Congresso Nacional aprove as questões relacionadas com a Previdência. Questões relacionadas com a mudança na lei trabalhista são mais simples de serem aprovadas. Mas suponha que essas coisas sejam melhoradas e a questão da Lava Jato não afete exatamente o Planalto, e com isso teríamos um outro cenário econômico.
Então essas coisas podem ocorrer no curto prazo, mas o cenário não é nada favorável, principalmente para aqueles milhões de brasileiros que estão desempregados. O senhor acredita que parte da responsabilidade com esta crise tem a ver também com a falta de confiança na nossa classe política? Bom, isso não há a menor dúvida que o povo brasileiro está muito desencantado com a classe política. Mas temos frases antigas, né, de muitas décadas atrás, que se dizia que o Brasil cresce enquanto os políticos dormem. Dessa vez, nem os políticos dormindo, com os políticos dormindo, o Brasil está crescendo. Mas, de fato, há um sentimento, há uma indignação muito grande na nação brasileira pela forma como os políticos têm agido ultimamente, com a falta de ética, com uma corrupção desenfreada, e isso abala realmente a confiança do empresariado nacional, que tem receios de fazer apostas produtivas com relação ao futuro, e abala também a classe bancária, os banqueiros, que têm medo de fazer os empréstimos, pois poderá haver problemas de inadimplência também no futuro. E é claro que o setor externo, os investidores externos, também olham a economia brasileira e perguntam o que está acontecendo no Brasil. Um país pujante, um país tão rico, um país tão generoso, um país tão forte, com uma população tão boa do ponto de vista social, do ponto de vista produtivo. O que está acontecendo com o Brasil que não cresce e tem muita dificuldade para recolocar aqueles milhões de desempregados novamente no mercado de trabalho? Com toda a sua experiência profissional, de vida, dá para ser otimista com as investigações e os nomes até que estão vindo a público? Pensar num país com menos corrupção, talvez zero corrupção, diante de todas essas investigações? Eu creio que há uma mudança que ainda, quando há mudanças importantes, nós praticamente estamos dentro desse turbilhão, mas não sabemos o que exatamente está sendo modificado. Mas algo está mudando no Brasil. Eu tenho a impressão que, doravante, embora as notícias sejam de que, mesmo nas delações premiadas, a corrupção continua. Eu creio que muitos desses políticos imaginam que vão ficar impunes. Mas eu creio que o Brasil está mudando nesse sentido. Estamos com uma juventude diferente, que não está disposta a permitir que essas questões tornem o Brasil um país tão desequilibrado do ponto de vista social. Veja, é a corrupção que retira o dinheiro da saúde, é a corrupção que retira o dinheiro das escolas, é a corrupção que torna o país mais pobre. O distanciamento entre a classe média e os mais pobres, os ricos, é cada vez maior, por culpa única e exclusivamente do governo, que permite que isto ocorra com suas empresas e permite que empresas sejam construídas única e exclusivamente com os alicerces da corrupção. Estou otimista, um novo Brasil vai surgir, certamente. As novas gerações verão, tenho certeza, esse Brasil diferente dos dias de hoje. Professor Manolo, a sua função como presidente da Ordem dos Economistas, o senhor frequenta muitos círculos, não só economistas, mas empresários, industriais. Como é que está o sentimento, os bastidores, aquilo que vai além dos dados de produção industrial? Como é que o empresário, o dono de empresa, de indústria, está lidando com essa situação, essa crise no país? Bom, nós temos os pequenos comerciantes, os pequenos industriais, que são, nesse momento, os mais afetados, porque os que mais dependem de crédito, muito mais do que as grandes empresas multinacionais, que podem se servir do crédito internacional das próprias matrizes, e há um sentimento de que a grande maioria dessas pequenas empresas, tanto no setor produtivo quanto no setor de serviços, estão apenas trocando dinheiro.
Sim, entra dinheiro, fazem os pagamentos, os recolhimentos tributários, pagam os salários e ao final do mês sobra muito pouco dinheiro. E em alguns casos, muitos pequenos industriais têm que pegar dinheiro guardado anteriormente para continuar vivo. Esta é a nossa tragédia. Muitos empresários estão permanecendo no mercado, imaginando que as coisas vão ser modificadas para melhor nos próximos momentos do tempo, mas estão tendo sérios prejuízos, não só nesse ano, mas também em anos anteriores. E há um momento em que talvez seja totalmente insuportável a permanência, e aí vem o pior dos mundos, que vem a ser a falência dessas empresas, com a destruição de novos empregos e com o não pagamento dos tributos aos cofres públicos. É o pior dos mundos. Esse cenário vai demorar para ser reconstruído, mas há uma expectativa, há uma esperança, como sempre. Temos que ter a esperança de que as coisas vão melhorar nos próximos períodos de tempo. E no exterior, que variáveis podem afetar a nossa economia? O Brasil, nesse momento do tempo, curiosamente, estamos com graves problemas na área política, estamos com um governo que tenta se manter, apesar de grande parte dos seus ministros estarem nessa chamada Lava Jato, mas a economia se mantém relativamente estável, E como é que nós sabemos que a economia está relativamente estável? Olhando o comportamento da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, as ações que estão na Bolsa de Valores de São Paulo, são as mesmas que estão lá em Nova York. Fazem parte da compra e venda dos cidadãos norte-americanos. Tanto a Petrobras, quanto o Banco do Brasil, quanto o Itaú, o Bradesco, etc., são negociadas lá. E a Bolsa está com os preços bastante atrativos e está perto de 63 mil pontos nesse momento do tempo, algo entre 62 e 63 mil pontos. Ou seja, há uma confiança do investidor estrangeiro no Brasil. Falta que o brasileiro volte a ter essa mesma confiança em seu país. Professor Manolo, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Educascope TV. Um prazer foi meu e espero ter atendido os teus televisitantes. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Educascope TV.